a realização de um objetivo já alcançado, que é a instituição de uma diretoria do Paradesporto no governo do estado, né, através da FESPORT. Gisele, bom dia, muito obrigado pela participação aqui conosco nessa manhã. Bom dia, Jorge, bom dia a todos os ouvintes, uma alegria novamente estar aqui com vocês para a gente trazer informações e notícias e novidades do nosso amado Paradesporto. Jorge. Qual foi a tua participação, teu envolvimento e do Instituto Viva Paradesporto, né, na montagem dessa diretoria estadual do Paradesporto vinculada à FESPORT? Bom, Jorge, primeiramente, né, aqui eu quero, em primeira mão, agradecer ao governador Jorginho Melo, à secretária, chefe de gabinete, Dani Pinheiro, ao meu amigo Natan, também secretário de comunicação, né, blumenauense também, por instituir essa diretoria. São mais de 20 anos de luta, uma luta minha particular, sim, mas também de todos os professores do estado de Santa Catarina que fomentam para o esporte, se dedicam há 20, 30 anos, e nós não tínhamos até então uma política pública estadual, né, Jorge? Então, essa luta eu venho com o governador Jorginho desde 2018, quando o então prefeito Napoleão me apresentou, ele era ainda senador, o Jorginho, e depois os encontros em Brasília, quando estive diretora nacional, nos aeroportos, assim que ele assumiu. Então, foi uma luta constante para a gente poder dialogar e levar os objetivos, levar realmente a necessidade, porque, como eu disse a ele, né, sempre entrou e saiu o governador, e a gente não tinha êxito em criar essa diretoria que é tão importante, Jorge, para que a gente possa agora, enquanto pessoa física, né, são 25 anos que eu tenho aí no Paradesporto, enquanto professora Gisele, mas também enquanto Instituto Viva Paradesporto, poder auxiliar o governo do estado, lá juntamente com a professora que eu consegui indicar, para que a gente possa construir essa política pública e auxiliar os municípios, assim como o Instituto Viva Paradesporto vem fazendo. Quero aqui também, Jorge, agradecer muitíssimo o governador Jorginho pelo convite que me fez para assumir essa diretoria. Infelizmente, né, ou felizmente também nesse momento eu estou com a minha empresa, que é o Instituto Viva Paradesporto, que Jorge também levando informação, né, muitas pessoas perguntam onde está, né, a nossa idealizadora do Paradesporto de Blumenau, nossa fundadora, né, eu estou desde 2023 com a primeira empresa do Brasil em consultoria de implementação de políticas públicas voltada à pessoa com deficiência, para que a gente possa, Jorge, implementar políticas públicas agora, não somente em Blumenau, como foi durante 15 anos da minha vida, também 10 anos em Florianópolis, mas também para todo o estado de Santa Catarina e para o Brasil. Então, agradeço aqui o governador Jorginho pelo convite, mas a gente vai estar junto, né, não somente o Instituto Viva, eu enquanto professora, mas os professores de Santa Catarina, para a gente instituir essa política pública estadual. Jorge. Isso significa que você está deixando de lado a vida pública, Gisele? Desculpa, eu não entendi, perdão? Isso significa que você está deixando de lado a vida pública? Essa é uma pergunta que eu não sei responder ainda, Jorge. Eu estou aí, né, na iniciativa privada, agora como empresária. Antes eu era uma empreendedora social, agora me tornei, sim, empresária. Eu ainda estou discutindo ainda isso com o partido, né, com os meus pares também, com a minha sócia, a professora mestre Carla, para a gente definir essa questão. Eu ainda não decidi essa questão da vida pública, porque a vida pública também está dentro de mim, né, são mais de 17 anos de gestão pública, mas vou deixar aí o caminho e o destino definir isso mais a médio e longo prazo, Jorge. Tá certo. Bom, vamos lá. Como é que vai funcionar essa diretoria do Paradesporto, né? Qual é o papel dessa diretoria junto à FESPORT? Bom, Jorge, o papel fundamental dessa nova diretoria é a criação da política pública estadual. Claro que dentro da FESPORT, né, a gente sempre lutou muito por melhorias nos eventos, por isso que a gente queria essa diretoria também, para que exclusivamente pessoas técnicas da área pensassem, mais técnicas ainda do que a FESPORT já compõe no seu quadro, para melhorias nos eventos e se criasse, né, por exemplo, as modalidades, as equipes estaduais, né, principalmente das modalidades paralímpicas coletivas, porque dentro do Paradesporto é muito difícil tu montar nos municípios modalidade, por exemplo, vôlei sentado, que nós em Blumenau, enquanto eu estava lá secretária e diretora, nós criamos a primeira equipe de Santa Catarina do Sul do Brasil de vôlei sentado, mas nós trouxemos também
para atletas dentro do perfil funcional de Lages, que vierem morar em Blumenau, né, de outras cidades e estados, para que a gente possa montar. E tendo mais eventos e criando essa política pública, proporcionando esses times, essas equipes de Santa Catarina sendo custeados, sendo investido pelo governo do estado, claro, aí entra também patrocinadores, fundos que a gente pode captar, para que a gente possa evoluir mais, e principalmente dar mais suporte aos municípios, aos paratletas, que aí já temos bolsa esse ano também, o governador Jorginho, junto com o presidente da FESPORT, o Jefinho, né, nosso grande amigo, lança aí 8 milhões de captação para o paradesporto, isso também é uma grande novidade, temos aí a Bolsa Atleta Estadual, que também aumentou, isso a FESPORT e o governo do estado já vem trabalhando. Agora, o que a gente precisa principalmente montar esse plano estadual do paradesporto, essa política pública, que aí, com estudo, com audiências públicas, né, com participação de todos aí os professores e demais secretarias, como a nossa Patrícia Líder, secretária de Junta do Estado de Educação, já estive com ela em diversos momentos, para que a gente possa ter a Secretaria Estadual de Educação, lá no contraturno das escolas estaduais, junto com o município, também criando para desporto escolar, né, o Instituto também vindo, trazendo já essa política pública, preparando o município, né, então essa política pública estadual, ela vai ter muitos eixos, muito braço, e eu tenho certeza, Jorge, que com essa política nós vamos transformar muito mais famílias, chegar muito mais crianças, a pessoas também adultas com deficiência, criar políticas aí como eu deixei o legado em Blumenau, Jorge, também criando aí o primeiro polo dentro do Hospital Santo Antônio, para pessoas que infelizmente adquirem alguma deficiência num acidente, ou coisas que, né, doença, alguma coisa que venha acarretar uma deficiência, a gente já sai ali do hospital com tudo encaminhado. Então é uma política pública realmente grandiosa, Jorge, eu tenho certeza que vai transformar o estado de Santa Catarina e principalmente a vida das pessoas e famílias com deficiência. E a gente torce por o avanço nesse sentido que é muito necessário, né? Qual é o papel do Instituto Viva para Desporto, Gisele? Desculpa, perdão, eu não entendi. Qual é o papel do Instituto Viva ao Paradesporto? Perfeito, Jorge. A gente chega no município, né, assim que o município nos contrata, e a gente faz todo um estudo, primeiramente, né, numa contextualização de como como o município está em diversos parâmetros, não somente, a gente diz que o Instituto Viva para Desporto, mas são políticas de todas as áreas. Então, nós iniciamos sim com o paradesporto, porque o paradesporto é aquele que tira de casa, o paradesporto é aquele que trabalha autonomia, independência, para que depois a gente possa pensar no seu grau de escolaridade, na sua universidade, no mercado de trabalho, no empreendedorismo, né? Então, a gente faz toda uma contextualização, como está a educação, como está a saúde, como está o turismo acessível, como está o mercado de trabalho, como está o empreendedorismo, para que a gente monte essa política pública inicialmente do paradesporto e depois a gente comece a trabalhar todas as áreas e assim mudando toda uma cidade. O nosso intuito é que a gente faça essas áreas, né, todas essas áreas da vida da pessoa com deficiência funcionarem articulando todas elas. Então, se a gente tem secretarias que trabalham em conjunto, como o legado que eu deixei em Blumenau, onde nós começamos a envolver e sempre envolvemos diversas secretarias, a gente com certeza tem mais êxito voltado à qualidade de vida e à inclusão da pessoa com deficiência na sociedade. Então, nosso papel é chegar no município e realmente fazer um diagnóstico situacional, contextualização, desenvolver um plano de ação, isso com um papel, né, com um time de gestores, com uma equipe gestora que a gente monta por meio de decreto, e depois ali desenhar, porque cada município, né, Jorge, ele é específico, tem as suas especificidades, tem os seus desafios, as suas necessidades. Então, a gente desenvolveu sim uma metodologia, mas cada município é único e a gente trabalha dentro de um diagnóstico e um plano de ação específico para cada município, Jorge. Gisele, e nessas visitas que você faz aos municípios, como é que essas propostas que você apresenta, leva até esses gestores, elas são recebidas, hein? O pessoal tem a atenção nesse sentido, a atenção necessária? Jorge, com certeza, eu realmente estou muito feliz, né, o nosso primeiro cliente oficial, digamos assim, do Instituto Viva foi o prefeito Topaz em Florianópolis. A gente criou o Paradesporto Escolar dentro da Secretaria de Educação de Florianópolis, por exemplo, ano passado, né, e o Flori Paradesporto está um grande sucesso, e
nós estamos aí, com um exemplo, fechando até o segundo pacote agora, apresentando lá em Florianópolis, junto com o secretário de Esportes, para trabalhar o adulto, e os demais prefeitos estão realmente com desafios muito grandes, Jorge, principalmente ali na área da educação e da saúde, né? E mais de 75% do Brasil não tem nenhuma ação no paradesporto para essas crianças, então a gente está sendo recebido muitíssimo bem, o olho brilha e levando talvez até um auxílio, né, um conforto para os prefeitos e dizer, prefeito, nós estamos aqui, secretário de Educação, Esporte, Saúde, nós estamos aqui para ajudar, porque a gente sabe, é o que eu sempre digo aos prefeitos, Jorge, geralmente todo município tem o esporte no contraturno para as crianças sem deficiência, e a virada de chave é os prefeitos entenderem que aquela criança com deficiência também tem que estar na sua política pública, também tem que ter o seu fornecimento, porque aquela criança é do município, ok? Ter o terceiro setor é importante, dar subvenção ao terceiro setor e fazer o terceiro setor realmente acontecer é importante, mas aquela criança também é do prefeito, aquela criança também é da escola. E além disso, né, a gente chegar com essa virada de chave, mas também fornecer, porque nós sabemos, Jorge, que 4 anos para criar uma política pública de ponta, eficiente, que chegue no cidadão, é muito pouco tempo, porque uma política pública demora. Então, eu sempre digo, né, ora, eu inventei uma roda aí de 15 anos, que é a maior política pública do Brasil de paradesporto escolar, a primeira secretaria do Estado de Santa Catarina e do Sul do Brasil, trabalhando todas as áreas. Por que não ajudar o próximo, ajudar os gestores públicos? Se a gente já inventou, a gente fica 1 ano no município, coisa que eu levei mais de 10 anos para fundar e fomentar, então a gente chega lá para que essa política pública e o prefeito entregue, os secretários entreguem à comunidade uma política pública forte e eficiente que realmente transforma em 4 anos. Então, o resultado e o que a gente está recebendo é um feedback muito bacana e muito bom. Que bom, né? Isso é muito importante. É possível evoluir muito nesse sentido, Gisele? A gente pode evoluir não apenas apresentando o paradesporto, né? Mas abrindo as portas para a inclusão, para o mercado de trabalho, avançar mais nesse sentido? Não, com certeza, né? É o que eu digo, o paradesporto, ele é assim, é o que a gente inicia, é o pontapé inicial, porque com ele a gente também consegue trabalhar a sociedade, o olhar da sociedade, porque aquela criança que sai de casa, aquele paratleta que conquista, que leva o nome da cidade, que está na imprensa, a imprensa, como vocês, sempre maravilhosos, apoiando, dando visibilidade à pessoa com deficiência, e por consequência depois, a gente começa a trabalhar todas as áreas. O importante é que a gente consiga alcançar e avançar nas políticas de todas as áreas, somente assim a gente vai ter uma inclusão de verdade, Jorge. É verdade. Obrigado pela tua participação, Gisele. Envolvida ainda com o paradesporto de Blumenau, Gi? Oi, desculpa, não entendi. Envolvida de alguma forma com o paradesporto aqui da cidade? Não, o paradesporto de Blumenau, né, eu acho que foi um ciclo fechado, né, eu tenho muito orgulho, Jorge, muito orgulho do que eu lutei muito, né, eu sempre digo aí 2, 3 meses com 2 domingos para dormir, foi muito lutado, você que me acompanha desde o início sabe disso, e eu tenho muito orgulho do legado que eu deixei, mas agora o paradesporto de Blumenau tem que seguir as suas pernas, eu tenho certeza, né, que quem está à frente vai lutar para isso. E quando a gente cria política pública, a gente não cria para si, né, Jorge? A gente cria para a cidade, a gente cria para as pessoas. E o meu desejo para Blumenau é que esse legado continue cada vez melhor, cada vez mais forte, porque realmente é um pedaço de mim que ficou. Eles são os amores da minha vida, né? Então, a gente se emociona muito, né, Jorge? Porque 15 anos é uma vida. E o que a gente construiu e que eu me dediquei a construir em Blumenau, eu tenho muito orgulho e muita felicidade, eu desejo que tudo continue, e é um pedaço, é um filho, né, foi muito difícil deixar esse filho, mas por questões políticas, por questões de governo, assim, não aconteceu a continuidade, mas eu fico muito feliz com tudo que eu construí, Jorge. Obrigado, Gisele, pela participação, sucesso aí na disseminação do paradesporto pelo Estado. Muito obrigada, Jorge. Te amo, meu amigo. Obrigada por tudo nessa vida, me acompanhando aí desde quando eu era atleta, desde os meus 11, 12 anos de idade, a vida toda. Obrigada de coração. E eu quero dizer aqui a todos de Blumenau que eu dei o meu melhor em todos os aspectos e que a minha missão de vida é essa e eu continuo nela agora, ajudando todo o Estado e o nosso país. Obrigada, querido. Um abraço a todos. Obrigado. Gisele Quiroli, fundadora e CEO, né, do Instituto Viva Paradesporto, conversando aqui com a gente
sobre esse trabalho do Instituto, né, de levar o paradesporto para os municípios do estado de Santa Catarina e o trabalho também junto ao estado para o desenvolvimento da diretoria do paradesporto, oficializada semana passada pelo governo do estado junto à FESPORT.